Alô, bom dia, Totti ao seu dispor. Hoje nós temos a aula 88, que trata da medida dos raios. Nós falamos de que o tamanho dos átomos aumenta com o número de camadas, tá certo? O tamanho dos átomos diminui com o aumento do número atômico, porque indo no período para a direita, o número atômico aumenta, isto é, a carga nuclear aumenta. Se aumenta a carga nuclear, diminui o tamanho. Então, o tamanho na tabela periódica aumenta para a esquerda e aumenta para baixo. Agora, convenhamos, nós só teremos certeza absoluta quando os aparelhos medirem e nós tenhamos os seus raios. Vocês não imaginam a perfeição das pesquisas atualmente. Existem equipamentos que eu não sou capaz de descrever, mas que tiram fotografia dos cristais. E essas fotografias me dão medidas. Aí entra agora um pouco de matemática para determinar os raios. Bem, para um estudo mais rigoroso do tamanho, devemos levar em consideração os raios reais, lógico. Bom, mas aquilo que nós falamos continua verdadeiro, é só uma confirmação. Quero te avisar inicialmente que nós temos 3 tipos de raios, porque nós temos 3 tipos de ligações químicas, que vamos começar a explicar agora, daqui a pouco. Primeiro, temos a ligação metálica, temos a ligação iônica e temos a ligação covalente. Se os compostos forem metálicos, se houver ligação metálica, o raio chamar-se-á atômico, raio atômico, para os cristais metálicos. Se o composto for iônico, com cátion e ânion, o raio chamar-se-á raio iônico. E se o composto for composto de ligação covalente, o raio será chamado covalente. Por quê? Porque sim. Bem, nos cristais metálicos, os átomos estão justapostos. Por exemplo, imagina você olhando para uma barra de ferro. Imagina você conseguindo enxergar. Os aparelhos enxergam, nós não conseguimos. Se você pudesse enxergar 2 átomos, aqueles que Dalton falava que era uma esfera maciça, aquele que Bohr falava que tinha camadas. Pois é, imagina eles novamente como se fosse uma esfera maciça. Existe maneira de fotografar a distância internuclear entre 2 núcleos. Se esta medida for tirada cientificamente corretamente, qual é o raio? Qual é o raio atômico? Bem, a metade desta medida. A metade desta medida corresponde ao raio do átomo, do metal, por exemplo, raio do átomo de ferro. Átomo. Muito bem. Agora, se o composto for iônico, como você vai estudar muito bem, formado de cátion e ânion, os cátions positivos atraem os ânions negativos e, automaticamente, os ânions negativos atraem os cátions positivos. Então, nós temos uma alternância sucessiva de cátion, ânion, tanto à direita, quanto em cima, quanto embaixo, quanto na frente, quanto atrás. Bem, vamos ser super-homem, vamos enxergar um cátion, está aqui ele. Vamos enxergar um ânion, está aqui ele. Agora, como se posiciona o próximo ânion? Próximo do cátion. Onde se posiciona o próximo cátion? Próximo de ânion. Vai ter ânion para todos os lados. Vai ter ânion para todos os lados. Assim como o ânion vai ter cátion por todos os lados. O tal do aparelho consegue tirar uma fotografia internuclear. Duas medidas.
a medida x, que é o dobro do raio do ânion. Então, essa medida x é este raio do ânion mais esse raio do ânion. O x, portanto, vem a ser 2 raios do ânion. Ou o raio do ânion vem a ser a metade de x. Se o raio do ânion é a metade de x, o que é y? Bem, y vem a ser o raio do cátion mais o raio do ânion. Se y é o raio do cátion mais o raio do ânion, e se o raio do ânion é x sobre 2, nós substituímos. Será o raio do cátion mais x sobre 2, correspondente ao y. Isolando o y, isolando o raio do cátion, eu tenho então que y menos x sobre 2 é o raio do cátion. É uma aritméticazinha bastante fácil. Qual é o raio do ânion? É x sobre 2. Qual é o raio do cátion? O raio do cátion, basta levar o raio do ânion para lá, substituindo pelo seu valor, o raio do cátion é y menos x sobre 2. Aí nós temos certeza que o átomo é maior do que o seu cátion. Temos certeza que o átomo será menor do que o seu ânion. Toda a aula anterior se confirma com os raios. Esta é uma aula de confirmação da anterior. Bem, ligação covalente, vamos estudar e muito bem. A ligação covalente produz os compostos chamados moleculares. Então, um composto será iônico quando a ligação é iônica. O composto será molecular quando a ligação é covalente. Veremos que nas ligações covalentes, as estruturas que chamaremos de orbitais, elas se interpenetram. Se os átomos se interpenetram, a distância que o tal do aparelho vai fotografar será uma distância que é uma distância d, que não é o dobro do raio, ao menos no conceito matemático. No conceito matemático, raio é a distância do núcleo até a circunferência externa. Percebe que o raio covalente, que será a metade dessa distância, a distância fotografada sobre 2, é o raio covalente. Bem, este raio covalente não é o raio matemático, mas dá para tirar o seu valor. Qual é o raio do cloro? Tá doido? Como é que eu vou saber medir, pegar o átomo e medir? Não! Tem formas. Eu não te falei? Tem muita gente estudando. Acabamos de ver que a Zika é que influencia as microcefalias. Isto precisou os Estados Unidos, os pesquisadores de lá, dizerem. Sendo que o pessoal aqui do Rio de Janeiro, da Fiocruz, está falando isso há meses. Brasileiro, pesquisa de alta qualidade. Não só na Fiocruz, mas em todas as universidades. Palmas para nós que sabemos pensar. Você também.